Falando livremente, sem jargões, sobre a mais perturbada, intensa e genial das criações humanas, a economia, que tanto nos afeta, mas já foi bem diferente do que nós conhecemos no dia de hoje. Tudo isso na presença desse jornalista, editor da revista, super interessante, revista maravilhosa da Editora Abril, e que foi finalista do Prêmio ESSO e ganhou 2 vezes o Prêmio Abril de Jornalismo. Ele é especializado em jornalismo científico e ele é autor do livro Crash, uma breve história da economia. Estou recebendo Alexandre Versinhasi. Boa noite, Alexandre. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Rony. Tudo bom, querido? O prazer é todo meu. Meu, obrigado. Muito legal estar aqui. Deixa eu ver o livro. Por favor. Crash. Olha o livro. Lá ele está. Já utilizaram. É gente de primeira categoria aqui. Lindo. Bom, o trabalho lá no Super Interessante foi o pessoal de lá que fez a arte da capa, aí ficou bonitão. Muito bacana, eu gostei muito dessa capa. Agora, e eu gosto dessa coisa impactante, viu, Alexandre? Crash, sabe, capa vermelha, com um fundo, enfim. Acho que é bom nós passar uma... A sua revista é uma maravilha. Pô, obrigado. Adoro essa revista. Sou curioso, enfim, nerd. Então, tô bem. Você é jornalista por formação, né? Sim. Tá. Como é que você começou a se interessar por economia? Quer dizer, uma coisa... Enfim... Então, e aí foi justamente por trabalhar lá no Super Interessante. Porque como é uma revista que você trata de todos os temas, quer dizer, o corte que a gente tem lá é se o tema é legal, se ele é instigante, a gente trata dele. E... boa parte dos temas que instigam mesmo são o que a gente chama de os temas mais nerds, né? Então, ciência e tudo mais. Adoro. Mas eu comecei a ter uma experiência pessoal com economia, como pequeno investidor mesmo, até começar a entender no fundo que a economia era uma coisa muito legal, muito emocionante, mas que no dia a dia era muito enfadonho. Acompanhar no dia a dia, você tem muito jargão, muita coisa. Mas exato, o problema todo do economista. E aí, mas quando você começa a entender de onde as coisas vieram mesmo, você começa a entender a história da coisa, vira um tema vira um tema tão legal quanto biologia, quanto Einstein. Tal. E é isso, né? E é por isso que eu comecei, como o meu interesse primeiro era por jornalismo científico, aí chegou uma hora que deu para descobrir o que tinha de científico, digamos assim, no lado da economia, e de legal, de bacana. Você está falando dos inícios, né? Que é um passeio histórico também sobre economia. No início dos tempos, né? As pessoas trocavam mercadorias, ou seja, tudo era feito assim, era o escambo, né? Então você trocava, sei lá, o livro Crash por tua camiseta. Funcionava assim, né? Antigamente, ou não? Então, Rony, a questão... Nem tudo era objeto de troca, né? A questão... existe muito um mito do escambo, que a gente aprende é muito um jeito um pouco errado que a gente aprende na escola. Que pega primeiro... primeiro tinha o escambo, aí você tinha que arrumar alguém com quem você conseguisse trocar, né? Uma vaca... É difícil hoje, imagina naquela época. Exato, com muito menos gente, né? E aí, então, inventaram o dinheiro para simplificar. É claro que não foi assim, né? Então, o que acontecia? Era muito parecido com hoje no sentido do seguinte... já existiam outras coisas que faziam papel de dinheiro. E o que eram essas outras coisas? Era geralmente alguma coisa que todo mundo quisesse e que fosse relativamente rara. Então, por exemplo, se você pega... na Suméria, por exemplo, que não era um terreno complexo ali e tal, tipo de cultivar, e que ao mesmo tempo tinha uma população crescente por uma série de motivos, a própria comida, vamos dizer assim, era uma espécie de recurso escasso. Então, na Suméria mesmo, que conta a história que foi a primeira civilização, né? Sim, foi a primeira civilização que a gente tem registro, né? Justamente a civilização que inventou a escrita. Na Suméria, você começou a ter um negócio assim, que é muito legal. O cara plantava trigo
E aí eles deixavam lá numa espécie de cofre do governo, num banco. O governo pegava e dava uns tabletes de argila, falava, equivale a uma saca de trigo, equivale a 2. E isso circulava como dinheiro. O cara ia comprar uma vaca, ele comprava com os tabletes direto. Isso 2000 e tanto antes de Cristo. Ele comprava direto com o tablete de argila e pegava a vaca. O cara que vendeu a vaca estava com o tablete de argila e ia comprar outra coisa. Começou a ter banqueiro disso. Os caras mais espertos começaram a juntar muito tablete e a emprestar com juros de 20% ao ano. É muito interessante. O dinheiro, ele surge. Ele simplesmente, você tem uma civilização ali, o dinheiro surge. Então, até por isso que muita coisa acabou fazendo papel de dinheiro. Você alega no livro que o dinheiro, tal como nós conhecemos hoje, é falso. Uhum. Como assim? A ideia de dinheiro falso vem do seguinte: durante praticamente toda a história da humanidade, com algumas exceções, o que se aceitou como moeda era metal precioso. Era o prata, o ouro, eventualmente cobre e bronze. Nessa época de Roma, que eles estavam fazendo moeda com metais super baratos, foi uma exceção. Por quê? Ao longo de quase toda a história humana, as pessoas só aceitavam como moeda alguma coisa que fosse feita de metal precioso. Até muito pouco tempo atrás, até a época da Grande Depressão, um americano típico mesmo, você tinha o silver dollar lá, você tinha uma moeda de prata, que era um dólar de prata, né? Então você tinha o silver dollar e tal. E a própria nota de dólar ali era simplesmente um recibo que você tinha o direito legal de trocar por uma quantidade de ouro. E esse sistema de que uma nota de dinheiro era só um recibo que você podia trocar por uma quantidade de ouro que estava estocada no banco do governo, esse sistema mal ali tal, continuou até 1971. Que era o lastro. Exato, que era a ideia do lastro. As moedas do Brasil nunca tiveram lastro. O Brasil nunca teve ali um banco com ouro lá dentro. Não tem Fort Knox aqui. Exato. Mas você teve um acordo lá, depois da Segunda Guerra, que aí toda moeda poderia ser convertida em dólar, e ao ser convertida em dólar, poderia ser convertida em ouro. Então é como se o Fort Knox ali e tal alastreasse a economia mundial. Bom, isso não funcionava muito bem ali, tá? No momento que o mundo já estava muito grande, muito moderno, porque assim, a população aumentava loucamente. Você passou ali de 1 bilhão de habitantes para 5 bilhões, para 4 bilhões e meio nos anos 70, e agora a gente está com os nossos 7 de hoje. População aumentando, cidades aumentando, produção aumentando. Você simplesmente precisava de mais moeda circulando na economia. E não era muito tão simples você produzir mais moeda ali, tendo esse problema de lastrear com ouro. Virou uma burocracia ali. Uma hora eles já nem estavam mais ligando para isso, assim, estavam simplesmente produzindo. Aí chegou uma hora no governo Nixon mesmo, chegou, para. Deixa o ouro aqui para emergência, deixa como investimento financeiro, mas não pode mais trocar o dólar por ouro. Dólar é só a notinha. A partir desse momento, acabou. Então, é uma coisa que até relativamente pouco tempo atrás, as pessoas não compreenderiam, né, tal, que elas entenderiam isso como um dinheiro falso, um dinheiro que não vale nada. E hoje é até engraçada a virtualidade, é até engraçado o grau de virtualidade que o dinheiro chegou. Porque uma nota de papel, ela era simplesmente um recibo que você podia trocar. Depois virou um recibo que você não podia trocar que você realmente não podia trocar por nada, é só por alguém que aceitasse aquilo, né? Mas era um pedaço de papel. Hoje nem é um pedaço de papel. Hoje são números, né, tal, são números que você tem você consulta no celular, que o seu patrão coloca dentro da sua conta, e que se você vai para Paris, você paga a tua conta no restaurante ali e tal, com esses numerinhos ali e tal, que o seu patrão colocou na sua conta, né? Ou que colocaram na conta do Cunha, né, tal, que ele vai para Paris também, tal, e faz isso. Agora, fora essa virtualidade, a moeda, lógico, ela gira a economia.
E essa economia tem altos e baixos, claro, o tempo inteiro. As crises sempre existiram, lógico, e continuam existindo até hoje. Tem uma história muito interessante que se passa no século XVII, em 1600 e qualquer coisa, e eu queria que você explicasse essas crises. Como é que é essa história? Isso é muito interessante. Essa é uma história legal, porque ela é antiga ela é pitoresca, é uma das histórias de crise mais antigas que a gente tem, muito bem documentadas, e ela funciona assim. Foi uma bolha em vez de ser uma bolha imobiliária, igual a gente estava tendo aqui pré-crise, então, em vez de ser uma bolha das commodities, que era uma coisa que a gente estava tendo, foi uma bolha do preço das flores. Um negócio muito louco na Holanda, do século XVII. A Holanda é famosa pelas tulipas, né? Então, e isso começou ali, no século XVI e XVII. Eles se especializaram em plantar aquilo. E as tulipas mais raras estavam caindo muito no gosto ali. Isso. Que creio eu ali, tal, que é um dos tipos, que seria um dos tipos mais raros, que eles chamam lá de Semper Augustus. É, Semper Augustus. Eu sou botânico, isso aí... que legal. Isso aí, você sabe que isso não, a natureza não fez assim. Isso foi um fungo, né? Isso que é o mais bacana. É um fungo pega ali, e aí o que aconteceu? Eles não sabiam produzir Semper Augustus. Semper Augustus aparecia por sorte, Sim. por chance. E aí o que aconteceu? Quando aparecia uma, o preço chegava a um valor exorbitante, justamente por causa desse mercado de luxo. Então o cara, você pegava a realeza europeia ali e tal, pegava e dava o dinheiro que fosse necessário só para poder exibir em casa. Uns holandeses mais malandros começaram a vender bulbo de tulipa, dizendo que era bulbo de Semper Augustus, sendo que o cara não sabia o que ia nascer ali e tal. Claro. E em questão de poucos meses, você começou a ter um mercado. Você começou a ter um mercado completamente maluco disso. Porque ali, o cara, você não vendia o bulbo direto pro último comprador. Um cara chegava e vendia por um intermediário. O intermediário passava para outro, que passava para outro. Nisso, o preço ia aumentando terrivelmente, até que chegava uma hora, nesse caso da Semper Augustus, que na hora que nascia a flor, não nascia ela, né? Nascia outra coisa, né? E aí aquilo deixava de valer. Só que e aí aquele bulbo deixava de valer e aquele último cara se ferrava, porque ele pagou um valor muito alto. E geralmente essas compras, elas estavam sendo, essas compras estavam sendo feitas com dinheiro emprestado. Então, você tinha muita gente pegando dinheiro emprestado para fazer o que a gente chama de alavancado, né? Que é você lucrar com dinheiro emprestado, tal, que aí você lucra muito mais lá no fim. É interessante pelo seguinte, Alexandre, nessa época, era a época do século XVII, era a época do início áureo da Companhia das Índias. Exato. Precisavam fazer isso? É que foi um pouquinho antes, mas aí você vê, as loucuras econômicas ali, elas não dependem, elas surgem sem que a gente, sem nenhum controle, é caótico. Igual o lance do preço dos imóveis em São Paulo e no Rio, até 2 anos atrás. Tal. O interessante das tulipas ali é que a mania pelo lance da Semper Augustus aumentou o preço das outras também. Então, você tinha mesmo tulipas ordinárias ali, que aí você observava as subidas. Uma coisa subiu, uma bolha. Exato. E aí é muito interessante que você vê a porcentagem da subida dessas flores ali, tal, de 300%, 500% em 1 ano, 2 anos, era muito parecida ali, tal, com as subidas que você teve tanto na bolha, a Bolsa Brasileira teve uma bolha nos anos, na época do primeiro governo Lula, então, a bolha do petróleo e tudo mais. E isso que é interessante, a coisa sempre chega em valores ali exorbitantes, aí você começa a ter muita gente, vamos dizer ali, aquela ideia de comprando para investir. E aí muita gente acaba com a calça na mão na hora que a coisa estoura, né? Bom, falando de Brasil, que
cachaça já foi moeda de troca. Está no livro, inclusive, que o Brasil é o país que mais teve inflação na história da humanidade. É. O que você acha que está faltando aqui? Educação financeira no Brasil hoje? Que as pessoas pouco sabem sobre economia. Eu acho muito complicado a falta de educação financeira, porque eu vejo pela educação que eu mesmo tive como criança, como adolescente, era zero. Você não tem no ensino básico, né? Nada parecido ali para ensinar como a economia funciona, o que é o dinheiro, tudo isso. Você tem aproximações ali tal muito vagas. Então, inflação tem uma série de motivos ali para acontecer. O principal deles é a responsabilidade do governo, mas também tem um lado ali tal, também tem uma parte dela que é a ideia de cultura inflacionária tal. E talvez se o Brasil fosse um pouco mais bem educado economicamente, talvez a gente não fosse tão refém, né, tal, historicamente, que é louco mesmo ali tal. Tipo, de 1954 até 1994, praticamente todos os anos você teve inflação de 2 dígitos, quer dizer, por meio século. Isso é o único país que aconteceu, isso foi aqui. Eu acho que realmente a parte de educação financeira poderia talvez ajudar um pouco. Sem dúvida, ajudaria. Alexandre, muito obrigado por ter vindo. Obrigado Sucesso você, Rony. Vou mostrar de novo a capa do Crash. Isso é com certeza uma alusão a 1929. Mas muito obrigado, Alexandre Versinazzi, pela sua presença aqui. Obrigado pela aula. A gente obrigado se vê sempre. Você. Obrigado, querido. Nada como aprender um pouquinho sobre economia de uma forma gostosa e pouco didática. Esse também é o papel do seu programa predileto, todos os dias.